Imagine um mundo onde o tempo parece ter parado, onde estruturas gigantescas cortam o horizonte do deserto e segredos milenares estão enterrados sob toneladas de areia. Nesse universo enigmático, nasce uma das civilizações mais fascinantes e influentes de toda a história da humanidade: os egípcios. Mas a grande pergunta é: de onde vieram essas pessoas capazes de construir pirâmides perfeitas sem tecnologia moderna? Como um povo conseguiu dominar astronomia, engenharia e medicina há mais de 5.000 anos? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir a origem misteriosa dos egípcios. Um mistério que intriga arqueólogos, historiadores e até mesmo conspiracionistas até os dias de hoje. Por muito tempo, acreditou-se que os egípcios simplesmente surgiram ao longo do rio Nilo. Mas pesquisas recentes apontam para algo muito mais complexo e intrigante. Estudos genéticos revelam traços de populações vindas da África subsaariana, do Oriente Médio e até da Europa Antiga. Um verdadeiro caldeirão genético que desafia as explicações mais simples. Algumas teorias apontam para migrações em massa durante a era pré-dinástica, entre 6.000 e 3.100 a.C., quando pequenos grupos nômades começaram a se fixar às margens do Nilo, atraídos pela fertilidade da região. O que esses grupos tinham em comum? A habilidade de trabalhar com metais, cerâmica e, acima de tudo, a capacidade de organização social que mais tarde se tornaria uma das marcas do Egito faraônico. Mas há algo ainda mais curioso. Alguns achados arqueológicos sugerem que os primeiros egípcios podem ter herdado conhecimento de civilizações mais antigas, ou até mesmo desconhecidas. Um exemplo impressionante é o chamado Calendário de Nabta Playa, um círculo de pedras localizado no deserto do Saara, datado de 7.000 anos atrás, que possui alinhamentos astronômicos semelhantes aos das pirâmides. Como um povo nômade do deserto sabia mapear as estrelas com tamanha precisão? Estaríamos diante de uma civilização anterior ao Egito que passou esse conhecimento adiante? Muitos especialistas acreditam que sim. E isso muda tudo o que sabíamos sobre o nascimento dessa cultura milenar. Outro ponto surpreendente está na linguagem e na escrita. Os hieróglifos, por exemplo, surgiram de maneira quase repentina por volta de 3.200 a.C., sem um processo de evolução gradual, como aconteceu com outros sistemas de escrita, como o cuneiforme na Mesopotâmia. Essa aparição súbita ainda hoje é um quebra-cabeça para os linguistas. Como um sistema tão complexo de símbolos surgiu aparentemente do nada? Teóricos sugerem a existência de uma civilização perdida anterior ao Egito, que teria compartilhado esse conhecimento. Claro, essa teoria ainda é polêmica, mas cada novo achado arqueológico reforça a ideia de que os egípcios não foram apenas pioneiros, eles foram herdeiros de algo muito mais antigo. A religião também nos dá pistas importantes sobre a origem desse povo. Os mitos egípcios falam de um tempo anterior aos faraós, conhecido como a Era dos Deuses, onde figuras como Osíris, Ísis e Tote caminhavam entre os humanos. Para muitos estudiosos, essas narrativas representam apenas simbolismos mitológicos, mas outros acreditam que possam ser ecos de memórias muito mais antigas, transmitidas oralmente por gerações. Seriam esses deuses, na verdade, líderes de uma civilização esquecida? Ou quem sabe, viajantes de terras distantes, cujos feitos foram eternizados como milagres? À medida que o tempo passava, os egípcios foram aperfeiçoando seu conhecimento de forma quase sobrenatural. Dominaram a irrigação do Nilo, desenvolveram técnicas médicas avançadas e criaram um calendário solar que ainda hoje impressiona pela precisão. Mas tudo isso levanta uma nova pergunta. Como um povo que, em teoria, acabou de sair da era neolítica, conseguiu alcançar esse nível de sofisticação em tão pouco tempo? A resposta pode estar enterrada sob as areias do deserto. Afinal,
apenas 30% do Egito Antigo foi escavado até hoje. O que mais será que está escondido? E se eu te dissesse que há indícios de contato entre os egípcios e outras culturas muito distantes? Pinturas em templos antigos mostram o que parecem ser embarcações marítimas altamente avançadas, sugerindo que os egípcios talvez tenham se aventurado pelo oceano muito antes do que imaginamos. Há até teorias, ainda não comprovadas, que conectam o Egito a culturas das Américas, baseadas em plantas como a coca e o tabaco encontradas em múmias. Como isso seria possível se esses produtos só existiam no Novo Mundo? O mais incrível é que a própria gênese da sociedade egípcia, seus rituais, sua arquitetura, sua cosmovisão, parece ter surgido já amadurecida. Não vemos os mesmos estágios rudimentares que encontramos em outras civilizações. Desde as primeiras dinastias, os egípcios já construíam templos alinhados com as constelações, mumificavam corpos com precisão impressionante e adoravam divindades com complexos sistemas de crença. Como isso aconteceu tão rápido? De onde veio todo esse conhecimento? E mesmo com toda a tecnologia moderna, satélites, escaneamentos em 3D e IA, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. A origem dos egípcios é, e talvez sempre será, um dos maiores mistérios da humanidade. Mas o que sabemos é que eles deixaram um legado que ecoa até hoje, em nossa matemática, arquitetura, medicina e até na nossa maneira de ver o mundo espiritual. E aí, o que você acha? Os egípcios foram um milagre do desenvolvimento humano? Ou os herdeiros de um saber perdido no tempo? Se esse mistério te prendeu até aqui, é porque você também sente que há muito mais por trás da história oficial. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente desenterra o passado e revela o que ninguém mais te conta. Até o próximo vídeo.